minha posição de radialista, porque eu, como radialista, o Arimar conhece a história de Cacau, seria absurdo eu voltar à minha cidade e receber um dedo em riste dizendo do meu comportamento aqui, com o mandato dado por aquele povo. Então, sempre me isolava. Quando eu via qualquer manifesto de coisa que não era muito certa, meu pai me ensinou, fechou e abre o outro, e sai de perto, porque quando vê o tiro, pega em todo mundo. Então, para isso, eu sempre me precavi, e graças a Deus, Arimar, digo de peito aberto e costumo até imitar o Cajuru. 059-565-381-53. É meu CPF. Anote e procure no rodapé da Assembleia, dos tribunais, onde é que o Gonzaga está. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, 12 horas e 23 minutos da capital de Rondônia. Um amigo ouvinte está ouvindo histórias da vida do estado de Rondônia, hoje com a presença do jornalista Osmar Silva, também do ex-deputado estadual Luiz Gonzaga. Estamos falando das nuances da criação do estado, da vida de Rondônia. Bom, naquela época, então, os senadores foram Odaci Soares, Galvão Modesto e Cláudio Honor Roriz. A bancada federal da época era, vamos ver se a gente lembra aqui, era o Oreste Muniz, esse me veio à mente agora. Tem vários. Raquel Cândido, né? Nobel Moura, Rita Furtado. Quem mais? Francisco Salles. Mas aí... Assis Canuto. Eu acho que fechou, né? Não, eram 8. Eram 8, faltam 2 ainda. Mas no caminho a gente acaba lembrando aqui. Claro. Pois bem, a Raquel foi discutir com o Nobel Moura, que é irmão do Confúcio Moura, levou um tapa na cara em pleno parlamento. Quem lembra disso? Eu lembro. Sim. Então vamos falar disso agora. Eu tenho poucas informações, não tenho pouca lembrança desses fatos. Ela foi se contrapor. Mas a Raquel também tinha um detalhe. Olha, era esquentada. Ela era abusada, né? Velho. Ela era abusada. Aqui é também notório que ela deu um tapa na cara de um oficial da PM. É verdade. E provocou um tiro no braço. Ela é igual aquela figura que tem hoje no Congresso do PT, que a porrinha vira das pessoas de tal jeito que obriga o homem a acabar dizendo uma bobagem contra ela. E ela é a Dona Maria do Rosário, né? Você está falando da própria. Exatamente. Eu me lembro de um fato. É uma coisa assim, terrível. Contado aqui, nós falando de história, o então advogado Gilberto Cavalcante, um dos pioneiros da vida de Rondônia, ele me contou, em vida, naturalmente, ele disse que um dia ela foi presa, não me lembro exatamente a razão da prisão, o motivo da prisão, e quando foi de madrugada ela pegou um tamanco, daqueles antigamente usava-se tamanco, e ela se bateu todinha dentro da prisão, assim, com o tamanco. Quando foi de manhã que o Gilberto chegou lá, ela estava toda arroxeada. E o Gilberto entrou com a ação, fez uma confusão e soltou a Raquel. Só para vocês terem uma ideia de como é que ela lidava, né? Como é que era a vida, naturalmente, respeitando aqui os familiares que devem estar nos ouvindo, né? Com o mais absoluto respeito, nós estamos contando histórias, não estamos denegrindo parece que essa moça é falecida, né? E como é que ela pedia voto? Vocês lembram? Não. De algum dos bordões dela? Não lembra, não? Não lembro. Não vote no Chiquilita, ela botava no feminino. Entendi. Vote na periquita e batia na testa da bicha. Era um absurdo, mas é verdade. Fazia isso no palanque. O telefone está aí para você ligar, 993-17-2715, o WhatsApp da Voz do Povo. Vou para o intervalo, eu volto com o terceiro bloco do programa falando aqui de histórias. Eu volto já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A bandeira de Francisco Holanda é a luta por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, exatamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro, para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com o pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera, mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós estamos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda, também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores.
Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia um empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. Gente, chegou a época mais esperada do ano, Black Friday CVC. É você de férias com preços inacreditáveis. Viaje no Natal, Réveillon, em janeiro ou quando quiser com altos descontos. Já imaginou as férias dos seus sonhos com esses preços? E você paga tudo em até 12 vezes no cartão, boleto ou usando seus pontos. Dá pra acreditar? Vem fechar suas férias também. Vem pra loja. Vem pra Black Friday CVC. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A bandeira de Francisco Holanda é a luta por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, exatamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com o pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera. Mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós estamos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda e é também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. A voz do povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo, hoje contando histórias, falando de história da vida de Rondônia. Hoje, com a presença do jornalista Osmar Silva, que chegou na década de 70 aqui, também o ex-deputado Luiz Gonzaga, deputado constituinte, né? Positivo. Constituinte, pois bem. Positivo. Vamos falar, então, do advento magistral da chegada do governador Jorge Teixeira. Rondônia, digamos assim, metamorfoseou-se. A vida mudou. Bom, eu gostaria de saber, então, do ex-deputado e então deputado à época, Luiz Gonzaga, como é que se dava essa relação política, como é que se travava entre o Estado, o governador Teixeira e o Poder Legislativo. O primeiro presidente foi o Amisael? Não, sim. Dos primeiros, o Bianco, né? O Bianco. Né, o Bianco. E depois, na segunda legislatura, já foi o Amisael, o nosso presidente. E, posteriormente, o Guerra, que era lá do Jaru, o Osmar Sidney Guerra. Então. Mas, muito bem, em relação a esse comportamento nosso, Osmar, eu me aproximei muito do deputado Amisael Silva, porque tinha sido vereador aqui na capital, era um homem ligado ao senador Darcy Soares, então eu estava sempre ligado a ele. E também ao deputado Oswaldo Piana,
me dei muito bem, foi muito receptivo. Bom, e esse trabalho, sempre eu me espelhava naqueles deputados de primeira legislatura, porque sempre eles trabalhavam correto, eu achava bacana, e é muito simples, como ia encostado ali. Como é que era a relação entre o Estado, Coronel Jorge Teixeira e a Assembleia? Eu não tive a honra em tê-lo, o governador Teixeira, como nosso governador de Estado. Quando eu cheguei na Assembleia, já foi a primeira eleição do Jerônimo Santana. Esse eu nem ia no Palácio com medo, que ele era do MDB, eu era do PDS. Então nem passava perto. Osmar, como é que você retratou essa relação como jornalista do Coronel Teixeira com a Assembleia Legislativa? Não, rapaz, ele teve uma relação respeitosa com a Assembleia. O Teixeira, vou pontuar um fato aqui. Eu sou um cara que participei das lutas contra a ditadura lá no Rio de Janeiro, quando eu tinha 18, 19, 20 anos. Então, eu tinha pavor de polícia. Fardou comigo era meu adversário. O Jorge Teixeira me fez mudar um pouco a opinião. Eu conheci, ao longo da vida, muitos militares, mas nenhum com a humildade, nenhum com grau de ação democrática, de comportamento democrático. Mas com poder de mando. Mas com poder de mando que ele usava. Mas ele podia, naquele momento, usar mais ainda, se quisesse, usar o poder da força. E ele não fazia isso. Estava em plena ditadura, hein? Em plena ditadura. Nós não temos registrado nenhum ato de força do Jorge Teixeira. É verdade. É verdade. Entendeu? Parabéns. O que eu vi eu conquistava pelo carisma. Pelo carisma. Eu vi e vi muito, porque eu fazia um jornal que cobria todo o interior. Era o único jornal que cobria todo o interior do estado, foi o Parceleiro. O Parceleiro. Então, meus repórteres contavam, eu viajava, acompanhava direto. Muitas vezes o Teixeira mandava me pegar lá em Ariquemes para algumas missões, assim, lá para o Extremo Sul, para Guajará algumas vezes, entendeu? Uma vez mandou me pegar para a fundação do município de Guapindaia. Chupinguaia. Chupinguaia. E eu não pude ir, mandei a Inês Monteiro. A Inês Monteiro foi no meu lugar. É da Inês Monteiro uma fotografia que mostra uma lareira com uma cruz no meio e um círculo de pessoas em volta. Essa foto virou domínio público, participa hoje de vários livros, várias publicações, mas foi feita pela Inês, pelo Parceleiro lá. Aquilo ali foi a fundação do município de Chupinguaia. 12 horas e 41 minutos. Mande mensagem para a gente, 993172715, abraçando aqui o Francisco Cardoso, Irani Souza, Luciana Gonçalves, o publicitário Glênio Tonon, o Brito Incra está nos assistindo aqui. Britão, um abraço, meu companheiro. O Abel Machado Bisneto, o jornalista Josué Cerqueira, em Alvorada Oeste, ligado na Voz do Povo, o Carlos Venâncio, o Eli Bezerra também se ligou no programa. Deixa eu abraçar também um amigo de Alvorada do Oeste, toda a família que migraram de Cacoal, mais precisamente, eles sabem o que eu estou falando, estão em Alvorada, o Olívio Bettini, que nos ligou agora, questão de alguns minutos atrás, ele juntamente com a família lá em Alvorada, povo amigo, povo bom. Um abraço, Alvorada. E outra, olha mais um minuto, a minha emenda parlamentar, que na época dos militares nós não podíamos emendar os orçamentos, mas eu deixei para o ano subsequente, foi água tratada para Alvorada do Oeste. Poucos sabem disso, mas fui o primeiro, através do Tuta Café. Tuta que me pediu, e eu fiz essa bravura de levar para Alvorada. A primeira, que não tive eu a honra de entregar essa emenda, porque já veio após a Constituição, foi que deu a deliberalidade dos parlamentares para que antes, Ademar, ou votava contra ou a favor, você abstinha. Ou você ia embora, ou o Estado caminhou, Jerônimo Santana, o primeiro governador, já na democracia. A gente verificou, o Jerônimo Santana chegou na década de 60 aqui, fez um confronto forte com o comandante do Quinto Beck e começou a ser o defensor dos desesperados, dos oprimidos, e dali para diante ele foi um dos mais brilhantes tribunos da vida de Rondônia no Parlamento Federal. Essa entrada de Jerônimo Santana como primeiro governador, o Osmar Silva pode falar dela um pouco. Olha,
o Jerônimo tinha um carisma muito forte, um discurso com uma empatia muito forte, ia no fundo do coração das pessoas naquele tempo. Era um tribuno respeitável, né? Uhum. E foi um governador que realizou muito. Eu vejo muito comentário por aí, muita coisa que se fala, cometendo injustiça com Jerônimo Santana. O que ele realizou, Osmar? Porque eu sou um desses que critica bastante o Jerônimo Santana. Olha, Arimar, o que ele realizou? Não é só você. E a crítica sua, eu não vou dizer que é por maldade. Não, é por desconhecimento. Então vamos lá, me diga o que ele fez. Porque naquele tempo, vocês tinham uma atuação tipicamente aqui da capital. Eu não acompanhava o interior, as coisas que aconteciam lá. Certo? Olha, só para você fazer ideia. Esses municípios, toda a infraestrutura que eles tiveram, o Teixeira criou inicialmente os Nuares e fez ali um barracão, um chapéu de palha, que era a sede dos Nuares. Quem deu prefeitura para esses municípios foi o Jerônimo. Deu prefeitura como? Construiu os prédios. Construiu escola. Abriu as estradas, eram carreadores. Ele transformou os carreadores em estrada para esses antigos Nuares que hoje são municípios. Isso foi obra de Jerônimo. Eu não concordo, respeito. Não, você não concorda porque você não conhece, porque eu conheço. Eu pesquiso, Osmar, eu sou pesquisador. Não, mas eu vi. Eu não pesquisei. Isso eu vi, eu acompanhei, eu registrei, entendeu? Os postos de saúde, o primeiro posto de saúde de Ariquemes, né, ganhou estrutura no governo de Jerônimo Santana. O que diz o Luiz Gonzaga sobre isso? Fez muito. Osmar, pode concluir. Eu acho que veja bem, respeitando a opinião do Osmar, foi um dos mais corruptos governos que passou na história de Rondônia. Eu não estou falando, eu não estou para cá. Realmente ele importou um pouco lá, pelo amor de Deus. Mas eu respeito a opinião do meu amigo Osmar Silva. Peraí, minutinho, que eu não estou fazendo a defesa da honra do Jerônimo. Até porque o homem já morreu. Estou fazendo defesa dos feitos dele. Porque o final do governo dele foi trágico. Triste. Eu não esqueço aquela imagem. Não foi a Codaron que construiu para poder dar acesso a toda essa gente que chegava. Já no governo Teixeira. No governo Teixeira. Aí o Osmar está salvaguardando da construção dos Nuares, porque a época é só para... Nuares, para quem não sabe, é Núcleo Urbano de Apoio Rural. Aí eles criavam o governo Teixeira Velho do Polo Noroeste, corrija-me se eu estiver errado. Está o doutor Cury em vida, que pode contar isso com detalhes, que foi o mentor de tudo isso, salvo o melhor juízo. Então o Jerônimo foi o construtor do barracão e tal, para dar condição da pessoa assinar um papel e ir ali para não ficar no meio do sol e da chuva. Então isso é que o Osmar... E é verdade. Agora eu gostaria aqui, só Osmar, se me perdoe, porque eu sei que o programa é curto, eu sou radialista, fiz muito caso de polícia lá em Cacoal, e eu sei como a discussão era boa, mas eu quero abraçar aqui o povo de Andreasa, do qual tive a felicidade de ser o primeiro prefeito daquela cidade, lei de autoria dentro dos 17 municípios, reeditaram Cassol, e eu subscrevi a matéria, tornamos aquele município pujante bonito. Eu tive a honra de ser o primeiro prefeito daquela cidade. Eu gostaria também de destacar um trabalho que eu tive como deputado constituinte e criamos a polícia, através de lei de minha autoria, a Polícia Militar Feminina desse estado. Criei com muita honra e, ao contrário do Osmar, eu sempre me dei bem com as fardas. Eu adoro a farda do povo, gosto dos militares e me dou muito bem, até porque eu sou um militar da reserva não remunerado. É bom dizer isso também. E também o segundo, uma das coisas que eu estou citando aqui, da minha autoria, a regulamentação e destaque na Constituição do artigo 2º da Defensoria Pública desse Estado, que não tinha orçamento e nem administração financeira e nem autonomia. E esse baixinho aqui foi quem fez o destaque, defendi e hoje está aí. Graças a Deus, bonito o povo trabalhando ali na Defensoria Pública, um prédio bacana e atendendo muita gente do Estado. Eu tenho que ir para o intervalo, está passando da hora aqui. A rede está no ar, muito bem. A rede Antena do meu amigo Disseu Fernandes. Disseu está em Ariquemes. Quero abraçar o Disseu, mandando meu abraço amigo, pra gente aqui. Amicíssimo do Erivelto José, menino que trabalhou comigo. Disseu, um abraço. Eu encontrei com você no funeral do meu amigo Erivelto, mas aceita um abraço, Disseu. O Abel Sidney está ligado na Voz do Povo. A Solange Silva está em Rio Crespo. O Antônio Zé Magalhães, do MDB, está ligado do programa. A Veronice Prudêncio, o professor César Licório.
Também está conosco o José de Oliveira, batendo palmas para a Voz do Povo aqui. O Ivo Galvão, ligado no programa também, muito obrigado. Vamos continuar a atender já o ouvinte do programa, o Luiz Carlos Pereira. O Luiz Carlos está elogiando o programa. É chovendo molhado, excelente. Convidados de alto gabarito, o Luiz Carlos está gostando da Voz do Povo. O João Paulo Domingos também está com a gente. Boa tarde, João Paulo. A Solange Silva está adorando também a Voz do Povo e eu só agradeço. Eu vou para o intervalo, na volta, só o ouvinte vai se posicionar aqui com os nossos ilustres convidados de hoje. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. Bandeira de Francisco Holanda é a luta por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, exatamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro, para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com o pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera. Mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós estamos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda e é também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia um empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Bandeira de Francisco Holanda é a luta por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, exatamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro, para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com o pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera. Mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós estamos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda e é também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. A Voz do Povo. Apresentação Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o último bloco da Voz do Povo, hoje debatendo a história de Rondônia. E, claro, eu quero mandar um abraço aqui para o ilustre Carlinhos Araújo. Ele diz o seguinte: depois da entrevista de ontem com o professor Matias, só mesmo duas figuras do porte do Osmar e também do ex-deputado e ex-radialista Luiz Gonzaga. Para alguém como eu, que gosta de escrever sobre os nossos pioneiros, é uma delícia ouvir programas assim como esse. E manda abraço a vocês. Obrigado. Sinto-me abraçado.
Muito obrigado, Carlinhos. Um abraço a você. O Daci de Nova Brasilândia está ligado da Voz do Povo. O Daci está perguntando se o Luiz Gonzaga foi candidato a prefeito de Cacoal. Sim. E se foi... Fui não eleito, lembra mas não o fui ano. empossado. Fala Em com 88. 88, Daci? É. Pronto, 88, Daci. Inclusive, fui eleito e não fui empossado. Como é que foi isso? Não, mas isso é história de batidouro, como diz aqui o Osmar, né? Você está declarado o mais votado, mas quem ganhou aqui foi o Divino Cardoso, que foi o prefeito de 88. Boa tarde, aqui... A política. É o Luiz, de Cacoal, e também a Cecília Mantovanelli, da linha 7, ligada na Voz do Povo, ligados na Voz do Povo. Um grande abraço. Povo de Cacoal, gente boa. Vamos continuar a atender Sua Excelência ouvindo do programa. O entrevistado pode defender opinião, e é uma opinião, mas mora de Paraná há 45 anos. Os Nuares, depois de Jerônimo Santana, infelizmente, foi bom politicamente para quem usa até hoje os municípios como palanques. Quem é que está dizendo? Augusto? O Augusto de Paraná. Ele realmente tinha um bom discurso, mas isso não garantia a felicidade do povo. Discurso bonito, para mim, não serve para nada. O Augusto de Paraná. Quer falar alguma coisa com ele, Osmar? Ele falou sobre quem, né? Jerônimo Santana. Tinha um grande discurso, mas não atendia o povo, é isso? Mais ou menos isso. Ele disse que o discurso dele era muito bonito, mas não atendia o povo, e que só serve para quem usa hoje os municípios, para quem usa os municípios como palanque. Olha, a gente respeita a opinião das pessoas, né? É a opinião dele, é a visão dele. Eu fico em cima do morro olhando o mar e eu vejo o mar de uma cor. Ele fica do meu lado, olha para o mar e vê de outra cor. Temos que respeitar a opinião da pessoa. Eu gostaria depois de fazer uma observação em relação a esse assunto, que essa pessoa aí, Osmar, me perdoe, em relação a palanque, esses municípios, você viu sim. Eu não fui dessa época, porque quando eu fui ser prefeito lá de Andreasa, que foi um núcleo também, eu já tinha passado o meu mandato de deputado e já estava na universidade, porque eu fui estudar para descobrir se essa fruta era tão boa quanto os meus colegas não largavam ela. Eu era tão ignorante que eu não sabia se essa fruta era tão boa. Mas tem aqui, da política, tem aqui o deputado Maurão, que deve estar nos ouvindo, que foi fruto de Andreasa, que foi meu sucessor como prefeito lá. E era um menino ali de dentro de Andreasa, uma pequena cidade. Então, essa pessoa que faz a referência, eu entendendo aqui, a grossos modos, realmente serviu de palanque político para muita gente. Né? É o Augusto, se um dia você, ilustre Augusto, e um dia que você encontrar com o deputado Maurão e outros que vieram, como o Edson Martins, que veio também no núcleo lá de... que nós fomos do INCRA e fizemos uma instalação dele lá. Luiz, só para apontar um minuto o que ele está falando aqui de palanque, olha, só para lembrar, um episódio só do Jerônimo, um nome só, que o Jerônimo tornou uma figura nacional em função do prestígio que o Jerônimo tinha. Valdir Raupp. Ilustre desconhecido que virou o que virou pelas mãos do Jerônimo. Bosco lá em Cacoal, em 80, e depois virou prefeito por 2 vezes, depois senador e governador. Diretor do DR. Assis Souza está na Voz do Povo, João Paulo Domingos. Me falem da mineração no Estado, que os senhores podem nos dizer qual é o melhor caminho para um bom aproveitamento dos nossos recursos minerais. Gonzaga. Eu gostaria de observar o seguinte, eu não entendo muito de minério, eu não sei, nem uso ouro porque eu não tenho condição de ter ouro. E se é para pegar ouro, eu não sei nem como pegar. Mas, como em épocas passadas eu vi a região de Ariquemes, que muito mais capacidade e condições tem o Osmar de falar desse assunto, é só tirar essas exploradoras aí com máquina, que diz que é de empresa de estrangeiro, que o doutor Bolsonaro tem que tomar essa posição já, tira esse imundice aí e bota o nosso povo, que sempre militar nisso, a cavar com o chão, com os dedos, e tirar ouro e viver. É por aí que eu vejo. Como é que se aproveita melhor os recursos minerais de Rondônia? Pergunta o meu ilustre ouvinte, João Paulo Domingos. Eu também acho que eu não excluiria a mineração industrial, mas deve abrir espaço para a mineração também manual, dar oportunidade para o trabalhador, que é da cultura brasileira, né? Desde os primórdios da história brasileira, que o garimpeiro é um produtor de riqueza. E nas condições de hoje, ele vive totalmente à margem. Ele foi colocado numa condição marginal. Agora, por outro lado, eu não posso também esconder a minha observação. O Luiz Gonzaga falou de Ariquemes, que, muito bem, ali nós tivemos a questão do futuro e tal. Mas, Luiz Gonzaga, se você hoje andar na cidade
e procurar 5 pessoas, né, que estejam bem na vida decorrente do Garimpo do Bom Futuro, você não vai achar 5, não. Talvez você ache 1 ou 2 ainda. Deixa eu continuar a atender o resto você não vai achar. Da Voz do Povo. Zé Rodrigo está no Amazonas, ligado no programa. O Assis Souza está ligado com a gente. É uma pena que é só 1 hora de programa com essas 3 feras na história do Estado. Muito obrigado, Assis, um grande abraço. A Solange, que Deus abençoe a todos vocês. Amém, muito obrigado. O Israel Batista está ligado na Voz do Povo. O João Manuel Silva também se ligou com a gente. A Marília de Ariquemes está na Voz do Povo. Cumprimenta vocês. Conhece o Osmar. E diz assim: a história de Rondônia pode-se dizer antes e depois do Teixeirão. Verdade. É o que diz a Marília de Ariquemes. Tá certo. O João Paulo está ligado na Voz do Povo e diz assim: o que os senhores acham dessa bancada atual de Rondônia no Congresso Nacional? Osmar. Eu ainda pergunto a que veio. Eu ainda faço essa pergunta. Porque ontem mesmo conversava com alguns amigos e a gente tinha saído lá do velório do nosso querido Euro e conversar um pouco sobre isso. Aí um me perguntou: Osmar, se tu fosse contratado pelo deputado fulano de tal para fazer um resumo da produção parlamentar dele, o que você ia escrever? Eu digo, baseado no que eu tenho conhecimento, nada. E do fulano? E do ciclano, eu tenho a desfavor. Quer dizer, ainda está para ser construída a proatividade da nossa bancada. Essa é a verdade. Raro a questão da exceção, um pontual, uma coisinha aqui, outra ali. O resto, até agora, tem sido discurso. Gonzaga, rapidinho para a gente correr, que tem muita gente ainda aqui esperando. Eu quero fazer um comentário a respeito, apesar da minha presença permanente em Brasília, mas aqui eu acho que tem as exceções, naturalmente, tem parlamentares que estão correspondendo realmente o que foi fazer a Brasília. Por exemplo? Eu cito aqui, por exemplo, o Léo Moraes, que é uma pessoa que eu vejo assim, muita atividade no Congresso, o próprio senador Assi, que eu vejo também, estou sempre ali e vejo, o próprio Confúcio também, né? O Marco, o Rogério. Então, são pessoas. Mas não chega realmente... por aqui, não chega por aqui a notícia aí, desse trabalho essa coisa, às vezes, também é isso. Eu também posso ter sido vítima disso lá no meu mandato, quando você disse, eu falei para você aqui das leis que eu apresentei, eu acho que foram benéficas, me contradiga alguém aí. Foram benéficas, inclusive aqui, o Banco do Povo, hoje, como eu te falei aqui fora, tal. Então, essas coisas aí nem chegam. Ninguém sabia que tinha sido de minha autoria uma lei de se criar uma carta patente para um banco para o Estado de Rondônia, que era Banco para Fomento da Lavoura. Atenção, senhores agricultores, nunca colocaram em prática. Fizeram foi fechar o Beron. Aí depois o doutor Confúcio, graças a Deus, criou o Banco do Povo, que é o ruim, o bom, devagar, o ligeiro, está atendendo. Bom, estamos chegando ao finalzinho do programa, o João Manuel também. Que legal, o ilustre Luiz Gonzaga da Costa, no programa de hoje, grandes convidados, manda abraço a todo mundo e tal. Pergunta aos o que eles estão achando da gestão do atual chefe do Executivo. Já a gente responde. Olha, o ouvinte pede para eu falar dessa bancada. Eu não sei falar de meio termo, né? É a pior bancada federal que eu já vi até hoje, nesses mais de 30 anos que eu milito nessa área. Eu nunca vi uma bancada tão inerte. Eu estou generalizando porque eu estou vendo que, no geral, ela é ruim. No particular, a gente pode eleger uma coisinha e outra aqui de alguém. Agora, a minha opinião, esta é a pior bancada que eu já vi. Quer dizer, se você ciscar muito, você vai achar uma ação de um aqui, uma ação do outro ali. Espasmos de ação. Isso, quer dizer, não é uma coisa que tenha uma constância, consistência, uma ação programática, não objetiva. Tem mais tempo. Você não vê isso, meu. E amanheceu o dia. Deixa eu abraçar aqui o Zé Lopes de Oliveira. O Zé Lopes, mande um abraço, Zé Lopes. Aristeu, que está lá em Cacau nos ouvindo também, e toda essa gente boa de Cacau. Obrigado e boa tarde. Obrigado pela presença aqui. Não temos mais tempo, estamos estourando aqui já. Muito obrigado, Arimar, pelo convite. Um abraço a todos os amigos que nos ouvem pela rede Antena FM. Obrigado pela companhia do ilustre Luiz Gonzaga. Para mim. E um abraço também aos amigos que mandaram abraços para nós. Abraço a todos, ao Disseu, especialmente o Disseu, que é o homem que está possibilitando levar essa fala pelo estado afora. Disseu agora é o rei da comunicação. Gente boa. Meu boa. Obrigado, Luiz Gonzaga. Muito obrigado. Ô, meu amigo Carlos Araújo, obrigado aí pela sua pronúncia. Deixa eu fazer aqui um pronunciamento que atravessando palavra na Jovem Pan dessas confusões. Todo mundo fala ao mesmo tempo. Eu acho bonito aquilo, rapaz. Estamos estourados aqui. O Luiz Carlos Pereira se ligou na Voz do Povo também.
Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, a todos nós, a continuação desta tarde. Feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia.